Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho da notificação. Pessoal, vamos agora para um react do programa Donos da Bola Rio, falando tudo sobre Flamengo e Grêmio, jogo da volta pela semifinal da Copa do Brasil. Fica nesse vídeo até o final, que a gente vai estar comentando aqui a provável escalação do Flamengo para esse jogo. Link na descrição para o canal TV Band Rio no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Pela briga entre Gerson e Varela, pode custar a classificação hoje? Sim ou não? Igor Brunil. Vou deixar pro meu lateral. Ele que Até porque o Varela é lateral também? né? Já esteve vivendo isso aí, né? Então. Boa tarde a todos, boa tarde, Amendo, boa tarde, Igor. Prazer imenso. Assim, uma coisa não pode deixar influenciar dentro do seu objetivo maior, que é a classificação. Nesse momento, o jogo-chave é hoje contra o Grêmio. Porque se perder, se acontecer um problema, o Flamengo não conseguir a classificação, vai aumentar mais ainda o problema dentro do seu elenco, do seu ambiente. Então o Flamengo tem que focar muito, esquecer, acertar os problemas que aconteceram ali internamente, e aí a partir daí entrar focado, entrar concentrado nessa partida, entrar com o espírito que o Flamengo não tem entrado em alguns jogos muito lento, sem aquela vontade, e aí você acaba perdendo a oportunidade. Saiu da Libertadores dessa forma, aí você já perdeu alguns jogos de goleada por não ter entrado com esse empenho. E por todo o ambiente, eu acho que vai aumentar mais ainda a pressão sobre em cima desses jogadores. Porque os jogadores que trouxeram esse problema para eles. A gente sabe que quando você tem uma situação dessa, o torcedor ele compreende um monte de situação, mas ele vai cobrar em cima desses jogadores principalmente. Porque você não pode aceitar uma forma que aconteceu dessa agressão. Então assim, hoje eu vejo que não vai impedir do Flamengo a classificação, não. E assim, eles têm que se resolver para entrar mais focado. Eu acho que pode ter dois lados. Sim. Pode mexer mais ainda com o grupo, pode mexer mais ainda com o ambiente e falar, vamos embora, porque agora realmente o bicho pegou, e aí você não entrar tão relaxado. E o outro lado é que a pressão vai vir um pouco maior. E aí pode afundar de vez, né? Aí vamos ver como é que vai reagir os próprios jogadores, né, em si. Sim. E aí, Dorilho? Eu não acho que o Flamengo vá ser desclassificado hoje, até pela vantagem que construiu em Porto Alegre. Mas, caso isso venha a acontecer, depois do jogo, amanhã a gente vai estar aqui listando os motivos, comentando os motivos que fizeram com que o Flamengo, hipoteticamente, tenha sido eliminado. E entre esses motivos, não tem como desassociar essa briga do Varela com o Gerson. Infelizmente, naquela lista lá que a gente vai colocar... E os outros problemas em sequência, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo está num momento que está fazendo força para poder seguir em frente, para poder ainda dar alguma esperança para a torcida na temporada. E cada vez que acontece um episódio desse, é mais uma pedra no caminho do Flamengo. Mais um obstáculo que o Flamengo tem que ultrapassar. Então, eu acho que essa briga pode custar a classificação. Mas, querendo ou não, vai estar entre os motivos caso o Flamengo seja eliminado. Eu concordo com você. A gente ainda vai falar muito sobre isso, mas só lembrando, teve há alguns meses discussão do Gabigol com o Marcos Braz dentro do vestiário, com xingamentos, palavrões, gritos, berros. Aí teve a agressão do Pablo Hernandes, agora esse entrevero, entre aspas, né? Que, na verdade, foi uma briga. Mas, enfim, a gente vai abordar tudo sobre o Flamengo. Daqui a pouco a Tati vai entrar ao vivo aqui, porque ela já está lá no Maracanã, vai trazer todas as informações envolvendo esse jogo, incluindo, é claro, o que aconteceu após esse episódio lamentável, mais um no Flamengo. Agora bota pra gente aí, Thalisada, por favor, os jogos da Copa do Brasil. Hoje teremos às 7h30 lá no Morumbi, São Paulo e Corinthians. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 2-1, ou seja, o Flamengo vai entrar em campo já sabendo qual será o primeiro finalista da Copa do Brasil. Então, para o Corinthians classificar, aliás, para o São Paulo classificar, vai precisar vencer o jogo e o Flamengo tem a vantagem do 2-0. Agora sim. Ali precisa vencer por 2-0, né? Se for 1-0 é pênalti. Exatamente. Vitória por um gol de diferença, pênalti. Vitória por 2 ou mais, o São Paulo avança imediatamente a decisão. E aí, meu amigo, é Dorival na final, hein? Lucas Moura, Rames Rodrigues. E aí já vai ser no momento que eles já vão estar muito mais adaptados, né, ao pois futebol brasileiro. Mas enfim, deixa isso pra lá. É problema lá de São Paulo, isso aí. Vamos pensar no Flamengo. E pra isso, Tati Tavares, por favor, coloca lá na tela. Tati, como é que está o clima? Não só aí no Maracanã, mas pelo que você apurou também. É um dia importante, talvez o mais importante do Flamengo na temporada. Como é que chega esse Flamengo depois de tudo que aconteceu? Boa tarde.
Oi, Flávio, boa tarde pra você, a Tirson. O Igor é melhor a gente dar boa noite, porque ele acordou tão cedo que já tá de noite pra ele, né? Mas olha, aqui no entorno do Maracanã, tudo bem tranquilo, movimentação zero, por enquanto, né? Mas claro, a gente já sabe que a expectativa é de Maracanã lotado, de mais de 60 mil pessoas, como de costume a torcida do Flamengo costuma fazer isso. Hoje o Flamengo recebe o Grêmio aqui no estádio, né? Valendo vaga na final da Copa do Brasil. O rubro-negro venceu o primeiro jogo, construiu boa vantagem, 2-0, pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim se classifica. Mas como você estava dizendo agora, Flávio, muitos conflitos internos, uma crise terrível. O último episódio aconteceu ontem, nós trouxemos aqui informação no Donos da Bola, em relação à briga entre Varela e Gerson, né? Tudo começou por conta de uma falta que o volante teria cometido em cima do uruguaio. Ele não gostou, então os dois bateram boca e aí o Varela foi pra cima do Gerson. O Gerson revidou com um soco. O Varela, naquele momento, muito sangue no rosto, foi prontamente atendido pelo médico Márcio Tanuri, que inclusive é médico do UFC também, é bom lembrar aqui que tá super acostumado com esse tipo de lesão. Levou o jogador então pro Hospital Vitória, Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e foi confirmada uma fratura no nariz, na parte superior do nariz e também no olho. Então imagino que seja nessa região aqui a preocupação do Flamengo. É que hoje o jogador deve ter acordado com o olho inchado. Nós lembramos também que nós não temos informação e acesso ao treinamento, é um treino fechado, então a gente ainda não sabe muito sobre os detalhes de como está o Varela. Mas, a princípio, o Flamengo está neste momento treinando no Ninho do Urubu. Um treinamento que começou 11 horas da manhã. O que pode afirmar para o torcedor? Gerson e Varela estão à disposição do Sampaoli. Diferente do caso do Pedro, que foi agredido pelo ex-preparador físico do Sampaoli, depois faltou o treinamento, foi multado por indisciplina, foi suspenso do jogo contra o Olímpia, o Gerson e o Varela não foram suspensos. A princípio, eles só seriam multados e não suspensos, então estão à disposição para a partida de hoje. O Flamengo, inclusive, já está preparando uma máscara caso Varela precise usar hoje. Isso tudo vai depender, claro, do Sampaoli e da avaliação do treinador, porque agora está acontecendo nesse momento um treinamento no Ninho do Urubu. Nós lembramos também que o lateral direito, o Wesley, que é o titular da posição, está suspenso e por isso o Varela é o substituto imediato. Mateuzinho vem de lesão, então há essa dúvida ali e o Varela seria uma peça importantíssima para a partida de hoje. Bom, sobre Varela e Gerson, a gente nem precisa mais falar muito desse assunto, porque é um caso aí lamentável, mais um caso de agressão, o segundo no Flamengo em menos de 20 dias. Também teve o caso do Pedro. O Flávio lembrou muito bem que também teve discussão do Gabigol com o Marcos Braz. Teve caso de indisciplina do Marinho, que foi multado também. Vários conflitos internos para resolver. Para o jogo de hoje, além dessa dúvida do Varela e do Gerson, Sampaoli tem um desfalque certo, além do Wesley, né, que eu acabei de falar que está suspenso. O zagueiro Davi Luiz, com dores na coxa, fica fora. Então, Léo Pereira e Fabrício Bruno devem formar ali a dupla de zaga. No mais, é isso. A gente fica aqui aguardando a atualização para saber se o Varela vai jogar, se o Gerson vai jogar. Esperamos também que a diretoria do Flamengo se pronuncie, né? Ontem teve um pronunciamento nas redes sociais, tratando como se fosse um entrevero, que nada demais, já tudo resolvido internamente, mas não costuma ser nada demais, né? A gente dá um soco no olho do nosso companheiro e fica tudo bem. Mas enfim, a gente espera aí depois da partida, quem sabe o Thiago Carvalho, que vai estar cobrindo, conseguir aí uma fala do Marcos Braz, do Rodolfo Landim, alguém que possa explicar um pouquinho dessa situação. E lembrando que só a classificação hoje pode amenizar a crise em cima do Sampaoli. 15 pontos de distância para o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro, eliminado nas oitavas da Libertadores, mas uma coleção de eliminações durante toda a temporada aí com Vitor Pereira, vice no Campeonato Carioca, saiu também do Mundial de Clubes, enfim, deu tudo errado pro Flamengo, Supercopa, Recopa, dá pra gente falar o dia inteiro aqui sobre tudo que o Flamengo perdeu esse ano, mas agora é pra valer, Flamengo e Grêmio vale vaga na final da Copa do Brasil. E Flávio e Igor, tem um cinegrafista que vocês conhecem muito bem, gaúcho, que tá secando, mas tá jogando aquela zica reversa, sabe? Volto com vocês. Olha, Tati, primeiro, muito obrigado pelas informações. A zica reversa é tão forte que ele não quer nem ir ao Maracanã hoje para acompanhar o time dele, porque ele sabe o que pode acontecer. Esse foi o vídeo, pessoal. Vocês já estão vendo aí a provável escalação do Flamengo, que deve começar com o Matheus Cunha no gol, uma dúvida ali na lateral direita entre o Mateuzinho e o Varela. O Mateuzinho de um longo período de inatividade, fraturou a tíbia, e o Varela com a fratura no nariz, tendo que usar uma máscara. Na zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, o Davi Luiz está suspenso, e na lateral esquerda, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. O Felipe Luiz jogou muito mal contra o Olímpia, eu colocaria o Ayrton Lucas. No meio campo, Alan, de primeiro volante, a dúvida entre Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol
esse é o provável Flamengo para o jogo. Falando um pouco taticamente da partida, o Flamengo deve segurar ali nos minutos iniciais, deve jogar com o regulamento debaixo do braço, a vantagem construída no jogo fora de casa de 2-0, deve picotar a partida, tentar ali ficar com, na medida do possível, ficar com a posse de bola, trabalhar as jogadas ali no ataque, na intermediária, tentar fazer com que o tempo passe e com que o tempo passando, o desespero do Grêmio vai se tornando cada vez maior. O Grêmio precisa de um gol urgente para botar fogo no jogo, fogo no confronto. E pelo lado do Grêmio, eles devem vir tentando uma pressão inicial. Sabe que o Flamengo está passando por uma enorme turbulência, muitas polêmicas nessa temporada, troca de soco entre jogadores, soco do preparador físico em jogador. Então o Grêmio deve explorar isso. Caso faça um gol, o Maracanã pode sim se voltar contra o Flamengo. São muitos resultados ruins nos últimos jogos, um desempenho horroroso. Então o Grêmio aposta tudo nesses minutos iniciais em achar um gol e tentar jogar toda a pressão para o lado do Flamengo. O time tem que ter tranquilidade, tem que ter cabeça no lugar, mas tem que entrar empenhado, tem que entrar focado, tem que buscar a pressão na saída de bola do Grêmio. O Grêmio não tem ali jogadores de grande qualidade para fazer esse tipo de jogada, e o Flamengo tem que ser Flamengo. Tem que jogar com raça, tem que mostrar vontade, o que está faltando nas últimas partidas. Contra o Olímpia, o Flamengo entrou como se fosse um jogo qualquer. O Olímpia entrou como se fosse decisão de Copa do Mundo, deu no que deu. O Flamengo entrou como se fosse um jogo qualquer contra o Cuiabá, tomou 3-0. Jogou muito mal contra o São Paulo, empatou 1-1. E o Sampaoli vem numa entrevista dizer que os jogadores estão se empenhando. Eu não sei de onde ele está tirando isso. Não sei de onde ele está vendo que o time está se empenhando. Eu estou vendo um time disperso, um time apático, atuações horríveis. Não é só a questão técnica. A gente sabe que a vida de jogador é altos e baixos. Tem momentos que está em uma grande fase, tem momentos que vai estar numa fase não tão boa, mas o que não pode faltar é vontade. Você está numa fase ruim, você tem que colocar vontade para jogar. E o Flamengo não tem colocado vontade nos jogos. E o Sampaoli acha que o Flamengo coloca vontade. E isso não tem existido. Está vendo outras partidas. Já era para ter sido demitido após o jogo contra o Olímpia. A diretoria, um erro atrás do outro, e está cometendo mais um e manter o técnico. Já deveria estar sabendo, quando trouxe o Sampaoli, que ele é um péssimo gestor de pessoas. Foi assim em todos os lugares que ele comandou, em todos os lugares que ele treinou, e no Flamengo não foi diferente. Ele foi um gestor horrível para um time que é mimado e tinha tudo para dar errado, como acabou acontecendo, dando tudo errado no momento decisivo da temporada. O Flamengo via ele com uma invencibilidade de, 22 jogos, uma derrota, mas não mostrava um desempenho. Era mais pela vontade dos jogadores, mais pelo, vamos dizer assim, o time de Copas, como foi muito se falado, o Flamengo escolhendo partidas para estar jogando, e mesmo assim, na hora da onça beber água, né, como o Marcos Braz fez um enigma na tarde de ontem, na hora da onça beber água, o Flamengo se mostrou um time totalmente apático, totalmente sem vontade, e não jogou para o treinador, e muito menos jogou para a torcida. Jogou para benefício próprio, para conseguir coisas que possam beneficiar os próprios jogadores no dia a dia. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!